O Natal chegou. Eu sei que esse ano não foi fácil para ninguém. Muitos de nós perdemos familiares, tivemos problemas no emprego, tivemos que nos reinventar em nossas atividades e descobrir novas formas de seguir firmes em nossos propósitos. Justamente por isso, eu não poderia deixar essa data passar em branco e decidi fazer um vídeo especial para contar para vocês a respeito do Natal que mudou a história dos Estados Unidos para sempre. O Natal de 1776. Apesar desse clima do início, esse vídeo está bem legal e tem uma participação especial que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então por isso já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito ou não seja inscrita e enviem esse vídeo de presente para algum amigo ou para alguma amiga. Vocês estão vendo que eu tô com uma decoração natalina feita especialmente para esse vídeo e que eu tenho até mesmo um novo companheiro de cenário, o pequeno George Washington. Na verdade, fui eu que me dei esse presente. Eu estava procurando algumas coisas para as compras de fim de ano, quando então eu me deparei com essa linha da Funko Pop a respeito da história americana. E aí eu não resisti e comprei aquele que eu considero ser o maior presidente da história dos Estados Unidos. Mas nessa linha também tem outros personagens como o Lincoln, o Kennedy, o Benjamin Franklin e até mesmo o Ronald Reagan. E por que eu tô falando isso? É jabá? Ainda não. É só uma indireta, caso vocês queiram enviar algum presente de Natal e não saibam direito o que mandar. Mas também porque este vídeo é exatamente sobre ele, o George Washington, ou melhor, o General George Washington. Não é uma coisa muito comentada nas aulas de história, mas as batalhas de independência dos Estados Unidos começaram antes mesmo da Declaração de Independência. Na verdade, a primeira batalha aconteceu em Lexington, Massachusetts, em abril de 1775, quando as tropas britânicas entraram em confronto contra grupos de milícias formadas por colonos. Por conta disso, naquele mesmo ano, o Segundo Congresso Continental, reunido na Filadélfia, se viu obrigado a organizar o seu exército, que ficaria conhecido como o Exército Continental e que teria George Washington como o seu comandante em chefe. A escolha de Washington se deu justamente por conta de sua experiência, afinal de contas ele era um veterano da Guerra de 7 anos, que foi um conflito travado entre colonos britânicos e colonos franceses e indígenas nos territórios onde hoje se encontra o Canadá. Esse conflito acabou escalando e se transformando em uma guerra de dimensões mundiais, mas eu conto isso numa outra oportunidade. O que a gente precisa saber aqui é que já sob a liderança de George Washington, os combates na Guerra de Independência seguiram durante todo o ano de 1775, principalmente no território de Massachusetts, em forma de pequenos embates. Foi apenas após a Declaração de Independência, no verão de 1776, que o primeiro grande combate aconteceu, com a famosa Batalha de Long Island, em Nova York. Naquela oportunidade, os ingleses usaram uma grande força terrestre e naval para enfrentar os revoltosos. Foram quase 40 mil soldados britânicos contra 20 mil americanos, garantindo não apenas uma vitória naquela ocasião, como em triunfos em todas as batalhas que se deram nos meses seguintes até a chegada do inverno. Foi então, na noite de Natal de 1776, que Washington tomou uma atitude que seria lembrada por muito tempo como um momento que marcaria uma grande mudança nos destinos da nação. Mas quem vai contar essa história para vocês não serei eu, será o professor Denver Brunsman, que foi meu supervisor quando eu fiz o meu estágio de pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores especialistas na história de George Washington e alguém que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo. Hello, my name is Denver Brunsman. I'm a history professor at George Washington University in Washington, D.C., and I'm happy to talk to you about Washington's crossing of the Delaware on Christmas night, 1776. Historians consider this as one of the most important turning points of the American Revolution. And one reason that it was a turning point is that the Revolution was in such peril by the winter of 1776. The previous summer, Washington had lost an enormous battle to the British at New York. It had caused him to retreat across New York, New Jersey,
and across the Delaware River to Pennsylvania. And it was there that he had to contemplate how the Americans could actually defeat the British. And he decided that instead of a traditional way of fighting, what was called the line of battle in the 18th century, in which two armies lined up across from one another, usually on a field, Washington decided that he had to fight a more defensive war, what he called a war of posts, that would take advantage of surprise attacks on the British and would only engage in traditional battles if he thought the Americans had such superior numbers and resources that they would win. Well, the first time that he used this new strategy was in the Battle of Trenton, when he crossed the Delaware on Christmas night, 1776. At the time, he had lost approximately 90% of his army. It was down to just over 2,000 men. And so this was a real risk that if it wouldn't have worked, might have actually ended the revolution. And so before Washington crossed the Delaware, he gathered his men to listen to the first installment of Thomas Paine, a writer and propagandist at the time, the first installment of Paine's American Crisis. And these are very famous words. Paine wrote, "These are the times that try men's souls. The summer soldier and the sunshine patriot will, in this crisis, shrink from the service of his country. But he that stands it now deserves the love and thanks of man and woman." And so with those stirring words, feeling inspired, Washington's men crossed the Delaware, and they ended up surprising the British as intended. And it wasn't actually the British that were at Trenton, but it was German mercenary soldiers known as Hessians that fought on the British side. And for generations, according to lore, Washington was able to win because the Hessians were supposedly still drunk or hungover from drinking on Christmas. And while they certainly may have had some beverages at that time, historians now actually attribute Washington's victory to the fact that he was able to mass all of his numbers on Trenton and that he fought in such an unconventional way. The battle broke many important conventions of 18th century warfare. Fighting wasn't supposed to take place in the winter. It certainly wasn't supposed to take place on holidays or in a snowstorm. And those were the conditions when Washington's army crossed the Delaware. And this victory is commemorated in a very famous painting by the German-American artist Emanuel Leutze. It hangs today in the New York Metropolitan Museum of Art. And the painting has many mistakes. It has Washington standing on a boat that looks like he would fall into the river if he actually tried that. Washington and all his men probably were actually standing, but they would have been standing on something more like a barge that could hold them. But aside from the various mistakes in the painting, it's still treasured in American culture because I think it, more than anything, captures Washington's leadership that made possible victory in the American Revolution. E de fato, o professor Denver tem razão, é claro. Depois daquela noite, nos meses seguintes, Washington avançaria pelo território de Nova Jersey e teria uma nova vitória em Princeton, adotando essa mesma estratégia de ataques rápidos e batidas em retirada. Aliás, esse é um elemento trazido pelo professor e que é bastante interessante. Afinal de contas, de onde o George Washington tirou inspiração para lutar dessa maneira? Alguns dizem que ele tirou essa inspiração da sua formação militar e do conhecimento da história das guerras que ele possuía, colocando em prática uma versão adaptada da estratégia fabiana criada pelo general Quintus Fabius Maximus ainda na época da Roma Antiga. Outros dizem que ele aprendeu a lutar assim com os indígenas americanos durante a Guerra dos 7 Anos. Afinal, o ataque surpresa era bastante comum nos combates entre os nativos. Outro ponto importante levantado pelo professor Denver foi o fato de existirem alemães lutando ao lado de ingleses. Os famosos hessianos, os melhores mercenários que o dinheiro podia pagar. E uma curiosidade, esse nome foi dado a eles, pois o grosso das tropas vinham de Hessen Cassel, mas o termo acabou pegando e todo mercenário alemão que lutava pela coroa inglesa passou a ser chamado de
hessiano. Porém, o interessante mesmo é notar que essa não foi uma guerra que envolveu apenas ingleses e americanos. E mais, existiam também americanos que lutaram do lado da coroa, assim como havia ingleses que eram simpatizantes da causa colonial. Sem falar nos franceses, que mesmo antes da entrada oficial da França na guerra em 1778, vieram para a América para lutar contra os britânicos. O mais famoso deles é, sem dúvida alguma, o Marquês de Lafayette. E por último, nós temos essa questão de como a Batalha de Trenton, a travessia ao rio Delaware, entrou para o imaginário norte-americano. Não apenas no emblemático quadro de Emanuel Leutzer, porque afinal de contas ele também aparece recorrentemente em outros produtos da cultura pop, como é o caso de algumas animações clássicas e até mesmo nos action figures da Funko Pop. Funko, patrocina nós. E eu mesmo já tive o meu momento de soldado patriota e cruzei o Delaware ao lado do general. Pessoal, mas brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial de Natal. E eu quero agradecer mais uma vez ao professor Denver Brunsman e ao meu amigo William Spengler, que me auxiliou com a questão dos soldados hessianos. E por fim, desejo a todos um ótimo Natal. Que nossas esperanças se renovem e que possamos cruzar os Delawares de nossas vidas em um 2021 com muito mais vitórias do que derrotas em nossas batalhas. Nos vemos no ano que vem. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!